e hoje nós chegamos ao último vídeo do módulo de direção da Escola Rural de Cinema. Essa oficina é formada por 5 módulos, que tem o objetivo de ajudar você na realização do seu primeiro curta-metragem. Participando da oficina, você vai conseguir realizar o seu filme do começo ao fim e com ele vai poder participar da nossa segunda mostra competitiva de curtas e vídeos da Escola Rural de Cinema. Com isso, você vai mostrar o seu trabalho para a cidade inteira e ainda vai concorrer a muitos prêmios. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos, volta lá e assiste. Depois se inscreve no nosso canal para não perder mais nada. Combinado? Nesse módulo de direção a gente já viu tanta coisa legal, mas agora a gente vai aprofundar ainda mais o nosso conhecimento da linguagem cinematográfica com o estudo do significado dramático dos movimentos de câmera. Sim, o cinema é composto por imagens em movimento, e para transmitir o sentido da história ao público, o cineasta vai muito além dos diálogos dos personagens. No módulo de fotografia a gente conheceu os nomes e como são realizados os movimentos de câmera. Agora a gente vai ver quais os sentimentos, emoções e sensações esses movimentos causam no público. Vamos começar com o plano estático. Você, como diretor, pode querer que a câmera fique exatamente onde está e não se mova, como ela está agora, enquanto eu gravo esse vídeo. O importante nesse caso é saber quando esse recurso é interessante para sua história. O plano estático funciona muito bem para fazer comparações com outros planos semelhantes entre si, mas com alguma diferença significativa para a história. Lembra da repetição como um elemento da forma do filme? O plano estático é muito legal para ser usado na abertura e no fechamento da história, mostrando que algo mudou no mundo comum do personagem depois que ele percorreu a jornada da história. Outro movimento muito comum e que fica absurdo de lindo nas paisagens rurais e naturais é a panorâmica. Esse movimento gera fluidez, sentimos que acompanhamos algo em seu tempo real. Esse movimento é muito usado para criar o ponto de vista da personagem também. A câmera panorâmica colocada na altura dos olhos de um personagem dá a sensação que o movimento de 180 graus é o movimento da cabeça da personagem. Fica ligado que no módulo de montagem, o último da oficina, você vai aprender certinho como criar essa sensação no público. Outro movimento de câmera muito interessante é o tilt up. Geralmente ele é usado para fazer uma revelação, que pelo movimento tende a ter efeitos de complicação para a personagem. É o encontro com um grande adversário, algo que dá medo, que amedronta. Do mesmo modo, o tilt down, que é o mesmo movimento, só que de cima para baixo, revela algum detalhe, ajuda o público a entender algo que ele ainda talvez não saiba. Aqui a gente tem um movimento em que o diretor realmente conduz o olhar do público para aquilo que ele deseja e que a história precisa. Outro movimento que comunica muito sem dizer nada é a rotação 360 da câmera. Esse movimento naturalmente nos remete a estados alterados de consciência, como um sonho, uma loucura, um desmaio. Ele também pode indicar a passagem do tempo. Além de ajudar na indicação da passagem do tempo, também existem movimentos que nos ajudam nos cortes de uma cena para outra. Esses movimentos podem funcionar como elementos de ligação de uma cena e outra. O push-in e o push-out são exemplos disso. Com eles, você pode focar em elementos iguais em cenários diferentes. Isso dá muita coesão para as imagens. E lembra da repetição que dá forma ao filme? Então, fica a dica. E por fim a gente tem o traveling, quando a câmera é colocada em trilhos que acompanham a cena inteira sem interrupção. Quando a gente fala do estilo do filme, a gente está falando de mise-en-scène também. Então o traveling, por esse movimento contínuo da câmera sobre os trilhos, permite que a gente veja toda a ação do personagem, todos os seus movimentos e as suas relações com os outros elementos do filme de forma integral. Quando a gente está falando de estilo do filme, a gente está falando de mise-en-scène. Então, o traveling, por ser esse movimento contínuo da câmera sobre os trilhos, permite que a gente veja toda a ação e comportamento do personagem e estabeleça relações dele com os outros elementos do filme. A gente consegue ter uma visão integral da história. Agora que você já sabe quais são os planos, movimentos e ângulos de câmera e qual a carga dramática de cada um deles, é hora de você pegar a sua história e ver como que você vai transformar aquilo que está em texto em imagem. No próximo módulo de produção, a gente vai aprender como transformar em matéria, em vídeo, aquilo que antes era só texto ou ideia. Te espero lá, hein? Até mais!